O IBQP, na verdade, é uma entidade fundada em 1995, num convênio, numa cooperação técnica entre o governo brasileiro e o governo japonês, através de uma agência de cooperação internacional japonesa, que se chama JICA, J-I-C-A. E durante o decorrer desses anos, o IBQP acabou se aperfeiçoando ou se especializando na gestão, principalmente nos últimos anos, de dois projetos. Esses dois projetos é o Movimento Paraná Competitivo, o MPC, e também o GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é um projeto de empreendedorismo, uma pesquisa de empreendedorismo global, mundial. Especificamente falando dos planos de expansão do IBQP, o IBQP, na verdade, a nova gestão dele começou no mês de junho de 2012, tá? E uma das recomendações, uma das solicitações do Conselho de Administração, o IBQP possui um Conselho de Administração, e uma das recomendações e solicitações desse Conselho é um reposicionamento de mercado do Instituto, né, do IBQP, buscando novas perspectivas de mercado, novo posicionamento de mercado. Então, com isso, nós definimos, dentro de um planejamento estratégico que se iniciou em junho do ano passado e que está se consolidando agora, alguns imperativos estratégicos. E nesses imperativos estratégicos, um deles que aparece fortemente é o eixo da expansão. E de que forma fazer essa expansão? Através do reposicionamento de marca, isso é uma coisa fundamental para o IBQP, ser resgatado o seu conteúdo e o seu conceito desde a sua fundação, lá em 95, onde teve uma amplitude bastante grande de representatividade nacional e até internacional. Então, resgatar este conteúdo e também se reposicionar em novos mercados através de cooperações e alianças estratégicas. Então, esse eixo de expansão é de fundamental importância para esse novo posicionamento estratégico do IBQP. Bom, eu quero até perguntar sobre esses dois projetos aí que já estão bem maduros dentro do IBQP, começando pelo GEM, porque a pesquisa foi divulgada recentemente e traz sempre números interessantes a respeito da questão do empreendedorismo no mundo. É uma pesquisa internacional, mas é claro que para o nosso ambiente do Brasil, né? Certo. O que pega no Brasil, principalmente? Nós tivemos no decorrer do ciclo de 2012, que foi esse recentemente divulgado e lançado no Brasil, algumas características interessantes a serem consideradas e avaliadas no perfil do empreendedor brasileiro. Nós, até o ciclo de 2011, fazíamos uma pesquisa GEM nacional. O que significa isso? A metodologia da pesquisa GEM, que é uma metodologia internacional, que na verdade foi desenvolvida por duas universidades internacionais, que é a Babson College dos Estados Unidos e também a London Business School, e que depois agregou mais duas universidades, que é a Universidade del Desarrollo, que é do Chile, e a Tun Abdul Razak, que é da Malásia. Então, essas quatro universidades, elas propõem e estimulam uma metodologia. E essa metodologia, no ano passado, foi utilizada por 69 países ao redor do planeta. Então, isso foi muito interessante, e o Brasil se posicionou com uma característica interessante, aonde foi feita a pesquisa GEM não somente nacional, GEM Brasil, mas os GEMs regionais. Quem é o grande estimulador desta pesquisa no Brasil? É o SEBRAE. Então, os SEBRAEs regionais, o SEBRAE Paraná, com um apoio muito forte, e principalmente o SEBRAE Nacional como patrocinador master dessa pesquisa e através da realização do IBQP. Então, estudamos no ano passado, no ciclo de 2012, todo o horizonte de empreendedorismo regional no Brasil, né? E algumas estratificações interessantes foi o seguinte: quando a pesquisa GEM se iniciou no Brasil, nós tínhamos uma característica de empreendedorismo por necessidade. Tem dois tipos de empreendedorismo quando a gente trata da pesquisa GEM: empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. Necessidade num ambiente que a gente sempre viveu de crise no país, né? Exatamente. Só correr atrás de uma alternativa. Exatamente. Falta de emprego, falta de oportunidades, né? Então, aquela pessoa que está numa situação de desemprego, que não consegue se posicionar no mercado, em determinado momento da sua vida, ela diz: eu preciso empreender, eu preciso me posicionar no mercado e preciso gerar renda. Então, ela vai e se posiciona no empreendedorismo por necessidade. E quando nós iniciamos essa pesquisa, há 12 anos atrás, aqui no Brasil, nós tínhamos, numa escala de 7 empreendedorismos por necessidade para cada 10. E agora, no ciclo de 2012, nós já estamos com essa ordem invertida. Quer dizer, o Brasil começa a se posicionar com uma característica de 7 empreendedorismo por oportunidade
para cada 10 empreendedores. O que significa isso? Significa aquela pessoa que está empregada, que está posicionada no mercado de trabalho, mas por conta da sua maturidade profissional, da sua experiência profissional, ela já se sente segura em empreender por oportunidade. Então surgem oportunidades, ou até a realização do seu próprio sonho, né? Até mesmo porque começou a se criar um ambiente propício ao empreendedorismo por oportunidade, uma estabilidade econômica, uma estabilidade financeira para a população brasileira e a entrada de recursos no país também em busca de ampliação de mercado. Né? Exatamente, é perfeita essa análise, é isso mesmo. E justamente esse passa por um ambiente de desenvolvimento econômico que é inegável, que isso é perceptível e a gente está tendo esse desenvolvimento econômico ao longo dos últimos anos, né? Pode não ser potencialmente como todos gostaríamos que fosse em termos de crescimento, mas é inegável que esse desenvolvimento existe, né? E uma coisa interessante também é que a gente percebe, que é possível perceber nessa pesquisa, que quanto maior o nível de escolaridade do brasileiro, porque a pesquisa GEM, ela estuda o perfil do empreendedor, não necessariamente do empreendimento, mas sim do empreendedor. Então, quanto maior o nível de escolaridade, maior a tendência do empreendedor a querer empreender em ambientes com mais inovação, com mais valor agregado, ou se for num ambiente de serviços, também de serviços com maior complexidade. Então isso é muito interessante porque permite fazer uma leitura de que o Brasil segue uma tendência mundial nessa linha, que países onde existe mais investimento em educação e o perfil acadêmico começa a ser mais intenso, você começa a ter empreendimentos daí com maior condições de inovação, com maior valor agregado e até com serviços de maior complexidade. Para a gente fechar essa questão aqui relativa ao empreendedorismo, a pesquisa também mostra onde, quem sabe, estejam as maiores oportunidades, né? Sem fazer pesquisa, qualquer brasileiro chutaria um palpite dentro de casa própria, dentro de venda de automóveis, mas essa pesquisa mostra que o grande sonho do brasileiro atualmente é viajar pelo Brasil. Exatamente. Em tempos de Copa do Mundo, de Olimpíadas, isso pode ser aí um grande mercado aberto para oportunidades para quem quer empreender também. Claro, é verdade. Essa foi uma surpresa bastante interessante nessa pesquisa estratificada regionalmente que nós tivemos no ciclo de 2012, que mostra que o maior sonho do brasileiro realmente, e você colocou bem, é a questão de viajar pelo Brasil. Então, para o brasileiro, para a pessoa, para o empreendedor brasileiro, né? Quer dizer, o principal sonho, o primeiro sonho é viajar pelo Brasil. E aí realmente se abre uma janela de oportunidades bastante intensa, quer dizer, para empreendimentos nascentes, empreendimentos novos, nessa linha da indústria do turismo. E a gente agora, num ciclo aí num horizonte de 2, 3 anos, temos grandes eventos no Brasil que permeiam a indústria do turismo, né? Seja a Copa do Mundo, seja até, na verdade, neste próprio ano, né, a Copa das Confederações, depois a Copa do Mundo, as Olimpíadas em 2016. Então, abre-se um cenário de oportunidades bastante intenso para a indústria do turismo e compreendida no seu sentido maior e mais amplo, né? Quer dizer, indústria de tecnologia da informação, serviços de software agregados para a indústria do turismo. Então, há uma série de oportunidades que se criam, que não necessariamente somente abrir um hotel, ou abrir uma pousada, ou abrir um restaurante, mas muito mais amplo do que isso, os serviços agregados a essa indústria. Bom, o empreendedorismo é o primeiro passo, né? Exatamente. Na sequência das atividades econômicas, o empreendedor vai ter que se transformar num bom gestor se ele quiser aplicar um crescimento maior, né, e mais firme para a empresa dele, né? É verdade. E aí ele vai ter que consumir, digamos assim, os produtos voltados para a melhoria da gestão, né? E o IBQP certamente tem ferramentas, tem conhecimento e possibilidade de fazer esse tipo de atendimento para os empresários. É verdade. O outro projeto, né, que nós citamos no começo dessa entrevista, que são gerenciados e realizados pelo IBQP, é o Movimento Paraná Competitivo. O Movimento Paraná Competitivo, ele no ano que vem, ele completa 10 anos de existência, 10 anos de realização pelo IBQP, né? E ele é um movimento, na verdade, como o próprio nome diz, que é uma articulação de pessoas, é uma articulação da sociedade civil, seja através de organizações e de pessoas, para promover a excelência em gestão. Então, ele é colado nacionalmente numa rede de qualidade, produtividade e competitividade, se chama Rede QPC, Rede de Qualidade, Produtividade e Competitividade, que é estimulada no cenário nacional pelo Movimento Brasil Competitivo,
que é o MBC, muitos conhecem como pela própria sigla, que é o MBC, criada e estimulada pelo Gerdau, pelo Jorge Gerdau, pelo Dr. Jorge Gerdau, e também pela Fundação Nacional da Qualidade. Então, o Movimento Brasil Competitivo e a Fundação Nacional da Qualidade, quer dizer, estimulam o cenário da excelência em gestão pelo Brasil. No Paraná, quem realiza esse movimento, quem é o articulador, o fomentador deste movimento, é o IBQP. Então, como eu falava, no ano que vem vamos completar 10 anos desse movimento. E qual é o papel fundamental, qual é a missão estratégica, a missão fundamental do Movimento Paraná Competitivo? Na verdade, mobilizar a sociedade como um todo, mobilizar pessoas, empresários, organizações, independente do seu setor de atuação, mobilizar, capacitar em quê? Numa metodologia, que é uma metodologia mundialmente conhecida, que foi construída com as melhores práticas mundiais em organizações de classe mundial. Desde a década de 80 se pesquisa as melhores práticas mundiais para estabelecer essa metodologia que se chama MEG, Modelo de Excelência em Gestão, e essa metodologia possui 8 critérios e 11 fundamentos para a excelência em gestão, que agora, no horizonte, no ciclo de 2013, passará a ter 13 fundamentos específicos, tá? Então, você, resgatando, né, você mobiliza os atores da sociedade, os atores empresariais, os atores das organizações e os atores, inclusive, individuais, você capacita numa metodologia e, por fim, premia, no final do ciclo, aquelas organizações que se sobressaíram e que mostraram o seu alinhamento estratégico com o modelo de excelência em gestão. O valor agregado até mostrou no final do ano de 2012 esse ponto Exato, alto, digamos assim, do trabalho do Movimento Paraná Competitivo, que é a premiação das empresas no MPE, aquelas que estão começando a trabalhar essa questão da melhoria de gestão, e também do PPRQG, que é o Prêmio Paranaense de Qualidade em Gestão para as empresas que já estão mais maduras nesse processo. Exato. Uma festa bonita, ela é envolvente e certamente empolgante não só para as empresas que participam, mas para quem acaba fazendo todo esse trabalho junto às empresas. Exatamente. Nós temos a nossa coordenadora do projeto, a Luciana Grandizioli, que sempre comenta o seguinte: quando você é picado pelo vírus da excelência em gestão, você nunca mais abandona, você é contagiado positivamente pela excelência em gestão. E ela está muito certa quando coloca isso, porque na verdade as organizações e as pessoas que estão nas organizações, porque uma organização ela é feita necessariamente de pessoas, e as pessoas quando se envolvem com esta prática e veem o crescimento exponencial com que essas práticas levam dentro da organização, realmente acabam não voltando atrás. E isso faz com que esta régua da qualidade, como você mencionava, que é o MPE, que utiliza o mesmo modelo de excelência em gestão, mas num critério de 100 pontos. Então, começamos um processo com um critério de 100 pontos, um modelo de excelência em gestão, depois vamos para um Prêmio Paranaense de Qualidade em Gestão, que é o PPRQG, numa régua de 250 pontos numa primeira etapa, que vai numa segunda etapa para 500 pontos e que permite com que essas organizações mais maduras na sua metodologia, na sua gestão, possam inclusive se candidatar ao Prêmio Nacional da Qualidade, e daí nós temos organizações referência nesse caso, para um critério de 1000 pontos. Então é muito interessante esse processo, como ele realmente é um processo que ele é construído, e à medida que você entra, você acaba tendo uma evolução contínua nesse processo. Ok, tratamos aí dos dois grandes produtos atuais do IBQP, mas o Instituto quer avançar nessa questão da qualidade em gestão. O que está sendo planejado agora para o ano de 2013? Bom, certamente continuar potencializando esses dois projetos que são realmente o nosso core business, isso já de alguns anos aqui no Instituto. Então há um compromisso muito forte com toda a sociedade paranaense, principalmente colocada e representada através do seu Conselho de Administração, que contempla uma série de entes da sociedade, desde o governo municipal, desde o governo, também com o governo estadual, entidades, empresários, industriais, que compõem o nosso Conselho, que é continuar estimulando o crescimento e a condição técnica desses projetos, né? Mas também se conectar ao mercado em dois eixos onde o IBQP ele passa a atuar com maior intensidade
agora nesse horizonte de 2013 em diante. E que eixos são esses? O eixo da educação e o eixo das soluções customizadas. De uma forma sintética, o eixo da consultoria. Tá? E em que áreas de atuação? Em áreas que são realmente o nosso core business de atuação, Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade. Então, o eixo das ferramentas de qualidade e produtividade, no eixo da educação e de consultoria, e o eixo da excelência em gestão, que justamente é toda essa metodologia na qual a gente há 10 anos vem favorecendo dentro do Instituto, vem mobilizando a sociedade nesse aspecto, né? E obviamente que continuar fortalecendo, daí num eixo de expansão, as parcerias e alianças estratégicas. Por exemplo, no caso do Movimento Paraná Competitivo, é fundamental a participação de uma série de entidades que são apoiadoras do movimento e que continuam sendo apoiadoras e acreditam muito fortemente no movimento. Então nós temos aí organizações privadas, como por exemplo como a própria Gerdau, que patrocina e que apoia o movimento, mas, por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, desde o início do movimento, se mostra como uma patrocinadora firme e acredita no movimento e tem participado ativamente do movimento. O Sebrae no MPE, a Itaipu, a Copel, a Compagás, a Sanepar, entre outras entidades que são patrocinadoras do movimento e que, de certa forma, através deste patrocínio, que é um patrocínio financeiro, porque o movimento ele acontece tendo recursos financeiros, econômicos e pessoais e individuais para que isso aconteça, né? Então, essa orientação de crescimento desses projetos e também conexão ao mercado no eixo da educação e consultoria são os nossos direcionadores estratégicos para, nesse eixo de 2013 em diante. Estender, digamos assim, abrir esse campo Exatamente. de visão da importância da melhoria da gestão para muito mais empresas aqui no estado do Paraná. Exatamente. Isso é importante na realidade, né? É isso aí. Nesse momento de crise aí, só a gestão faz crescer mais do que a média. Né? Certamente só a gestão. Com gestão e com a participação, e daí eu aproveito a tua colocação para fazer um link de uma coisa estratégica que a gente tem visto acontecer agora do ano passado para cá com mais intensidade, principalmente no Movimento Paraná Competitivo, que é o interesse do setor público na excelência em gestão. Então, quando você percebe que o ambiente da competitividade, ele transpõe as barreiras da própria organização, da empresa, e passa, como muitos falam, né, da porteira para fora, você tem um ambiente onde a infraestrutura logística muitas vezes não é adequada, infraestrutura tributária, a burocratização dos serviços públicos, são uma série de elementos que comprometem o âmbito da competitividade no sentido amplo, mas o que é interessante perceber é que muitas iniciativas do setor público começam a aparecer no Movimento Paraná Competitivo. Então, é o caso de algumas secretarias, de algumas prefeituras, no caso do Paraná, por exemplo, que demonstram interesse, inclusive são reconhecidas pelo movimento como praticantes já de um modelo de excelência em gestão. Por exemplo, ontem, na abertura do evento que nós tivemos aqui, do lançamento do ciclo 2013 do Movimento Paraná Competitivo, nós estávamos com a presença do presidente da Junta Comercial do Paraná, Ardson Akel. E o Akel nos contava aqui na abertura do evento ontem que as parcerias e alianças estratégicas que a Junta Comercial do Paraná tem feito com as prefeituras locais, com os SEBRAES locais, com a Associação Comercial Local, tem feito colocar postos descentralizados de trabalho da junta comercial para favorecer o ambiente de desburocratização desse serviço que é prestado pela Junta Comercial do Paraná. Então, é muito importante ver que essa movimentação dos setores públicos também estão assim, levando a um novo momento, talvez, que a gente possa, num curto prazo de tempo, ver melhorias no âmbito da competitividade. Principalmente de união de forças, né? Exatamente. É o que você citou, né? Exatamente. Parceiros fortes trabalhando junto, eles também alavancam, né? Sem dúvida nenhuma. O poder de atuação de cada um. Exatamente. Sandro, obrigado pela sua atenção aqui, pela entrevista aqui no programa. Obrigado a você.